Olá pessoal, aqui é o professor William. Estamos aqui hoje para tratar da obra do filósofo Nigel Warburton. O nome da obra é Uma Breve História da Filosofia. Essa obra aqui é muito interessante para aqueles que desejam conhecer ali um pouco da filosofia. Para aqueles que estão iniciando os estudos em filosofia, essa é uma das obras que eu indico para iniciar os estudos, para começar a entender a filosofia, conhecer os autores, conhecer alguns movimentos. É uma obra bem interessante, bem legal. A linguagem dela é bem acessível, é bem tranquila assim para aqueles que não estão familiarizados ali com a linguagem filosófica. Eu, quando comecei a estudar filosofia, eu era bem perdido, eu nem sabia por onde começar. Então acabei comprando lá um livro da história da filosofia, mas era bem complicado, bem difícil e não tinha entendido muita coisa, tá? Se eu tivesse começado por um livro como esse, seria totalmente diferente. Ainda bem que eu não desisti no meio do caminho. Mas então é isso, né? Então eu vou fazer uma resenha em forma de vídeo sobre essa obra do Warburton. O nome da obra é Uma Breve História da Filosofia. Essa obra tem disponível para você baixar, para você comprar, tá? Eu vou fazer a leitura dessa obra pelo Kindle. Eu fiz a compra da obra, tá? Comprei lá pela Amazon e vou fazer a leitura ali pelo Kindle, tá? Mas é uma obra bem tranquila, assim, bem fácil. Você acha ela tá bem acessível, digamos assim. Essa obra tem aproximadamente ali 288 páginas e ela pertence ali à editora LPM Pocket. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho ali sobre essa obra. A aula de hoje é uma introdução ali para ver o que a gente vai encontrar nessa obra. Essa obra do Warburton é dividida em 40 capítulos. São 40 capítulos ali bem curtinhos, bem tranquilos de ler. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo, uma aula por capítulo. Ou seja, essa breve resenha aqui terá 40 aulas, né? 40 vídeos. Na verdade, 41, porque a introdução ali também vai contar como um vídeo, tá? Então é isso. Então essa obra ali é bem interessante para aqueles que não conhecem muito sobre filosofia e desejam conhecer. Aqui a gente vai falar sobre uma série de autores. Hoje eu vou mostrar esses autores ali para vocês e aqueles que não estão familiarizados, digamos assim, com a filosofia, a partir da leitura dessa obra ali, vão conhecer ali alguns autores, algumas correntes de pensamento e principalmente entender ali quais são os problemas que a filosofia trata. Então essa aqui é uma obra bem interessante para aqueles que desejam conhecer mais a fundo a filosofia. Então essa aqui é a capa da obra, tá? Bem interessante, bem bonita, ok? Então essa obra ela é dividida ali em 40 capítulos. Eu vou falar um pouquinho ali rapidamente sobre os autores que aparecem aí nessa obra do Warburton, só para vocês verem mais ou menos ali quais autores vocês vão encontrar. Tá? Então, o capítulo 1 vai falar do Sócrates e do Platão. O capítulo 1, então, vai tratar desses dois pensadores, tá? Filosofia não inicia com Sócrates e com Platão, obviamente. A filosofia inicia lá com os pré-socráticos. Mas essa aqui já é uma bela introdução ali, digamos assim, ao pensamento de Sócrates e Platão, que são dois pensadores ali que, de certa forma, têm um peso considerável para a história da filosofia. Então, lá na Antiguidade Grega. Capítulo 2 vai falar sobre o Aristóteles. Aristóteles é o discípulo de Platão. O capítulo 2 vai tratar justamente de uma questão ética, que é a questão da felicidade. E o capítulo 3, o capítulo 3 vai falar um pouquinho sobre o ceticismo do Pirro de Elis, ou Pirro de Élida também, tá? Pode ser. Então, aqui nesses três primeiros capítulos, a gente já vai ter uma ideia ali, mais ou menos, de como que a filosofia trabalha na antiguidade. O primeiro capítulo ali vai falar do Sócrates e do Platão, que vai trazer justamente a questão do questionamento filosófico. Capítulo 2 vai trazer a questão ética sobre a felicidade. Terceiro capítulo vai trazer ali a questão sobre o ceticismo, ou também uma questão sobre a lógica ou a teoria do conhecimento, justamente questionando se é possível atingir a verdade, será que a verdade existe ou não. Capítulo número 4 vai falar do Epicuro, ou Epícoro. Epícoro é um filósofo hedonista, tá? Ele é o filósofo ali que vai defender que o que guia a vida do homem é o prazer. O Epícoro também está ali, de certa forma, na antiguidade grega, está no período helenista. Capítulo 5. Capítulo 5 vai falar ali de três autores. O Epiteto, que foi um filósofo escravo,
do estoicismo, um movimento filosófico ali bem interessante da mesma época do epicurismo. O Cícero, que é um filósofo romano, que ele está numa corrente mais eclética, digamos assim. E o Sêneca, que também é um filósofo ali romano. O Sêneca, ele foi tutor do Nero. O Nero foi aquele que tacou fogo em Roma. O Sêneca foi o tutor do Nero. O Sêneca também faz parte ali do estoicismo, o neo-estoicismo, na verdade, tá? Então, esses dois capítulos ali, o 4 e o 5, vão tratar ali da questão ética também. O Epícoro tratando da questão do prazer, e o capítulo número 5 vai tratar ali da questão do dever. O nome do capítulo é Aprendendo a Não Se Importar, que é justamente essa filosofia pregada ali pelo estoicismo. Uma filosofia que vai mostrar que você não deve se importar com as tristezas da vida, não se importe, tá? A gente vai falar sobre isso quando a gente comentar esse capítulo. Capítulo número 6, aqui já entramos na Idade Média. Idade Média é dividida em dois períodos, a patrística e a escolástica. Então aqui vamos começar com a patrística, vamos falar de Santo Agostinho. Tá? Santo Agostinho é um filósofo ali muito importante para o pensamento teológico, o pensamento cristão e também para o pensamento filosófico. Ele traz ali uma série de conceitos que vão impactar profundamente a história da filosofia. Capítulo número 7. Capítulo número 7 vai falar do Boécio. Boécio também é um filósofo bem interessante, bem legal, que também está ali no período da patrística. O pobre do Boécio foi condenado à prisão justamente por um crime que ele não cometeu, e ele escreveu uma obra de filosofia, uma das obras mais bonitas da história da filosofia, lá de dentro da prisão, tá? Capítulo número 8 vai falar um pouquinho lá do Santo Anselmo e do Santo Tomás de Aquino. Esses autores já estão ali na escolástica, que é a segunda parte do período medieval. O Santo Anselmo é um filósofo assim bem importante, justamente ali porque ele vai trazer o argumento ontológico da existência de Deus, e o Tomás de Aquino vai trazer as 5 vias da existência de Deus, além de ter, de certa forma, introduzido Aristóteles, de certa forma, ali no pensamento cristão. Capítulo 9. Aqui já entramos no Renascimento, saímos da Idade Média, entramos no Renascimento. Vamos falar um pouquinho do Nicolau Maquiavel. A obra mais famosa do Maquiavel é o Príncipe, onde ele vai mostrar justamente ali os bastidores por trás do governo. Maquiavel estava mais interessado, digamos assim, numa perspectiva de um realismo político. Não estava interessado no que a política deveria ser, mas estava interessado no que a política era de verdade. Ali também no período moderno, né, ali entre Renascimento e Modernidade, nós temos ali o Thomas Hobbes. Hobbes é um filósofo ali do empirismo, filósofo conhecido pelo seu pessimismo, vai dizer lá que o homem é o lobo do homem, tá? E ele vai trazer justamente essa questão aí sobre a vida humana, tá? O capítulo 9, que vai falar do Maquiavel, vai trazer justamente uma questão política, de como agir, tá? E o capítulo 10 vai trazer justamente a questão ali sobre a existência humana, o que é a vida. Capítulo 11 vai falar do filósofo René Descartes, filósofo e matemático, criador lá dos gráficos cartesianos, né? Meus alunos adoram matemática, tá? Eles adoram Descartes. E também, muito importante para a filosofia, considerado o pai da filosofia moderna, tá? Embora tenha pessoas ali que não concordem com isso. Descartes é aquele filósofo, como todo bom filósofo, ele é amado e ao mesmo tempo odiado. Hoje, no período contemporâneo, depois lá depois da modernidade, da pós-modernidade, período contemporâneo, a maioria dos filósofos vão descer a lenha no Descartes, tá? Vão dizer que o Descartes ali é responsável por todas as mazelas da humanidade. Mas isso é uma outra história. Capítulo 12, outro filósofo também ali bem interessante é o Pascal. O Pascal também faz parte ali, digamos assim, da mesma corrente de pensamento do Descartes, que é o racionalismo. O Pascal, ele vai justamente questionar, né, por mais que ele seja ali do movimento racionalista, ele vai questionar, digamos assim, o poder da razão. Capítulo 13, temos ali o Spinoza. Spinoza também faz parte da corrente racionalista. Está ali junto com Descartes e com Pascal, tá? Embora nós tenhamos 3 autores ali do racionalismo, eles são bem diferentes, são autores assim que pensam de forma bem diferente, porque o racionalismo é um movimento muito rico, e cada um deles ali traz as suas particularidades para o racionalismo. Capítulo 14. Capítulo 14 vai tratar de 2 autores. O John Locke. John Locke é o pai do liberalismo. Quer conhecer o pensamento dos Estados Unidos, pensamento americano? Então leia John Locke. John Locke é pai de
tudo isso aí, tá? O John Locke é um filósofo bem interessante, bem legal, vai tratar também da questão da tolerância. E o Thomas Reid é um filósofo escocês, inimigo do David Hume. Inimigo não, né? Rival, digamos assim. Ele vai lá criticar a obra do David Hume. O Reid também ele vai trazer, digamos assim, uma análise sobre o senso comum, vai dizer que a filosofia está baseada no senso comum. Vimos lá, né, na antiguidade que filosofia e senso comum são coisas que se separam. Aqui o Reid vai dizer que não, filosofia, a base dela é o senso comum. Filósofo bem interessante, bem legal. Capítulo 15. Capítulo 15 vai falar do Berkeley, George Berkeley, e também, de novo, novamente, sobre o John Locke. O Berkeley e o Locke estão na corrente empirista. O empirismo acredita que todo conhecimento ali válido ele vem pela experiência, tá? O Berkeley ele tem uma outra perspectiva, conhecida como perspectiva imaterialista, porque o Berkeley vai afirmar que não existe matéria, tá? Por quê? A gente vai ver por quê, tá? O Berkeley é um filósofo bem legal, foi um dos primeiros filósofos assim que eu estudei dentro da história da filosofia. Eu li praticamente todas as obras do Berkeley, é um filósofo que eu gosto muito. Justamente fiquei com esse negócio na cabeça. Por que, que a matéria não existe? Como que a matéria não existe, tá? Depois que eu li o Berkeley, eu entendi finalmente, tá? E é isso, é bem interessante, filósofo bem legal. E John Locke também ali, como eu já havia falado ali para vocês. Capítulo 16. Capítulo 16 vai tratar de dois autores ali, o Voltaire e o Leibniz. Leibniz foi o filósofo, um dos filósofos mais inteligentes, digamos assim, em toda a história da filosofia. O Leibniz, ele era rival do Newton. O Newton e o Leibniz, eles teriam desenvolvido o cálculo diferencial, que é uma ferramenta que fez toda a diferença para a matemática, para a física e para química. Sem o cálculo diferencial, a gente não teria a tecnologia que a gente tem hoje. E o Newton desenvolveu isso lá na Inglaterra e o Leibniz desenvolveu isso paralelamente lá na Alemanha. Tá? Os dois não conversavam com o outro e os dois acabaram desenvolvendo isso ao mesmo tempo. Tá? Os créditos ficaram com o Newton, né? O Leibniz, coitado, morreu na pobreza, morreu na miséria. Tá? Leibniz, filósofo bem interessante, ali, muito importante para a história da filosofia. Tá? E o Voltaire? Voltaire é um filósofo francês bem interessante, ele escreve obras filosóficas assim, que são bem fáceis assim de serem entendíveis, digamos assim. É bem fácil o entendimento. Eu, quando comecei a estudar filosofia também, por sorte, conheci o Voltaire, fui ler algumas obras dele e eram até de fácil entendimento, né? Embora eu, na verdade, faça sempre uma ressalva quando você acha que um livro é fácil demais, talvez seja porque você não esteja entendendo nada, tá? Se eu fosse ler Voltaire hoje, talvez lesse com outros olhos, mas isso é uma outra história, tá? O Voltaire ele escreve uma obra chamada Cândido, ou Otimismo, que ele vai contrariar a filosofia do Leibniz. O Leibniz vai dizer o seguinte: vivemos no melhor dos mundos possíveis. Esse mundo criado por Deus foi o melhor dos mundos possíveis. Apesar de toda a desgraça, de todo o mal, esse é o melhor mundo que a gente vive. E o Voltaire escreve uma obra satirizando isso, mostrando lá o Cândido. O Cândido é como se fosse o Leibniz, né? Acredita no melhor dos mundos possíveis e só se ferra, só se dá mal, tá? Então essa é a história, bem interessante, bem legal. O Leibniz também faz parte da corrente do racionalismo ali, junto com o Descartes, o Spinoza e o Pascal também, tá? O Voltaire, ele é muito importante para a história da ciência, porque foi ele que introduziu Newton na França. Na época do Newton, tá? Havia até hoje, na verdade, digamos assim, isso aqui é uma coisa bem longa. Havia uma rixa entre a Inglaterra e a França. A Inglaterra defendia Newton, porque o Newton era inglês, então a Inglaterra usava a física do Newton. Já a França, eles não podiam admitir ali a física de um inglês, então eles ficaram ali com a física do René Descartes. E foi Voltaire, um francês, que trouxe Newton para a França e introduziu ele lá nos salões ali da ciência, né, mostrando, ó, esse cara é o Newton, olha o que ele desenvolveu aqui. Tá? Bem interessante, bem legal. Capítulo 17. Hume, David Hume. David Hume é um filósofo bem interessante, bem legal, filósofo do empirismo, filósofo escocês, que justamente vai trazer ali o papel do hábito dentro do conhecimento. O Hume vai mostrar ali justamente os limites da relação causal entre os objetos. Tá? O Hume é muito importante porque foi ele, digamos assim, que despertou Kant do seu sono dogmático, como teria afirmado o Kant.
tá? Capítulo 18, Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau é um filósofo francês muito importante ali para a Revolução Francesa, também um filósofo que vai ser lido muito ali no idealismo alemão. O Rousseau é um filósofo que vai tratar da questão dos sentimentos, vai tratar também de questões políticas, né, relacionadas principalmente à situação do homem ali, dentro do mundo, dentro da sociedade. Vai afirmar que o homem é bom por natureza e que a sociedade torna o homem mal. O Rousseau é um filósofo bem importante para a história da filosofia também. Acho que todo filósofo é importante, todo filósofo traz a sua contribuição. Uns trazem ali, causa de certa forma mais impacto, tá? E tem um maior número de seguidores, o que dá a impressão talvez que eles sejam os mais importantes, tá? Mas isso pode ser questionado, mas isso é uma outra história. Capítulo 19 vai falar do Kant. Kant é o divisor de águas da filosofia. Se você quer conhecer a filosofia contemporânea, a filosofia dos dias atuais, você tem que entender o Kant. O Kant é o pedágio que você vai ter que pagar para você atravessar essa estrada aí para você conhecer a filosofia. Há uma filosofia antes do Kant e uma filosofia depois. A grande obra do Kant ali, a Crítica da Razão Pura, ele vai tentar questionar quais são os limites do conhecimento, e isso é muito importante, porque a filosofia vai repensar ali a sua função. O Kant também é um filósofo assim que ele vai ser ou elogiado ou criticado, tá? Existem duas correntes principais ali, um pouquinho depois do Kant, que vão guiar a filosofia contemporânea, que é a fenomenologia e a filosofia analítica. A filosofia analítica vai partir da ideia seguinte, que é uma ideia do Kant isso aqui. Qual é o papel da filosofia? A filosofia deve seguir o caminho seguro da ciência. A filosofia deve seguir toda aquela conquista da ciência. A ciência é poderosa demais e a filosofia deve seguir a ciência, tá? E a filosofia analítica vai partir dessa perspectiva. Justamente, a filosofia não serve para fazer descobertas, a filosofia serve para retificar o pensamento científico através da lógica, através do pensamento matemático, etc. Tá? Uma outra corrente que não concorda com essa questão é a corrente fenomenológica. A corrente fenomenológica vai trazer justamente uma outra ideia de que a filosofia, na verdade, no primeiro momento, o Edmund Husserl, que é um filósofo e matemático, ele vai justamente tentar identificar a filosofia com a ciência. Mas ele vai chegar à conclusão que filosofia e ciência não se identificam. Filosofia é uma outra coisa. Os discípulos ali do Husserl vão justamente tratar de outras questões ali, principalmente questões relacionadas à metafísica, tá? Mas isso é uma outra história. Capítulo 20 também vai tratar do Kant, vai tratar aqui de uma questão ética. O capítulo 19 vai falar de como é a realidade a partir da perspectiva do Kant. Capítulo 20 vai trazer a ideia ética, a questão do imperativo categórico pro Kant. Tá? Capítulo 21 vai tratar de um filósofo do utilitarismo, o Jeremy Bentham. O Bentham é um filósofo assim bem interessante. Ele vai trazer a ideia lá do panóptico, o panóptico que tudo vigia, digamos assim, tudo olha, tá? É o olho que tudo vê, mas não vê a si mesmo, tá? E o Bentham vai trazer justamente a questão também do utilitarismo, tá? O utilitarismo é uma filosofia assim de cara bem inglesa, bem americana, filosofia que se pauta justamente ali na maior felicidade, tá? A felicidade da maioria das pessoas. Capítulo 22 vai tratar do Hegel. Hegel é o filósofo ali do idealismo alemão. O Hegel, ele segue também uma trajetória ali deixada pelo Kant, que vai ser aberta ali por Fichte, por Schelling. O Hegel vai trazer a ideia justamente ali do que é a filosofia, qual que é o papel da filosofia diante de toda a existência, diante de toda a realidade. Também é um filósofo bem interessante, bem legal. Ali, o rival do Hegel é o Schopenhauer, que é um filósofo que nós vamos tratar ali no capítulo 23. O Schopenhauer ele vai defender uma perspectiva ali diferente do Hegel. Para o Hegel, a realidade é racional, a realidade é dada pela razão. Schopenhauer vai trazer uma outra ideia, a realidade é dada pelo irracional. A realidade é irracional. Schopenhauer e Hegel eram rivais. O Hegel e o Schopenhauer davam aula na mesma universidade e o Schopenhauer tinha ali 3, 4, 5 alunos, enquanto o Hegel ali tinha uns 60, 70, 80, 100 alunos ali. Todo mundo assistia a aula do Hegel. Daí quando o Hegel morreu, o Schopenhauer ali começou a ser, digamos assim, valorizado.
tá? Schopenhauer é muito importante ali para o surgimento da filosofia do Nietzsche e também para a psicanálise do Freud. Essa ideia aí de um mundo irracional, de um mundo talvez inconsciente, é o que vai impulsionar, digamos ali, a psicanálise freudiana. O Freud foi um leitor ali do Schopenhauer, tá? Assim a gente observa também muitas semelhanças entre a filosofia do Nietzsche e a psicanálise também, tá? Então tudo isso aí se deve ao Schopenhauer. Schopenhauer que por sua vez era um discípulo do Kant. Então veja, olha o que o Kant trouxe aí, trouxe todos esses caras aí, todos esses pensamentos, tá? Capítulo 24, o Stuart Mill, outro filósofo também do utilitarismo. Também, na verdade, ele é um filósofo conhecido também ali, justamente por estar junto ali com o pensamento do Bentham, mas o Michel Onfray, na sua obra Contra a História da Filosofia, vai trazer uma outra perspectiva do Mill, o Mill mais próximo, digamos assim, de uma perspectiva socialista. Mas não é isso que vai aparecer aqui. Nesse capítulo 24, a gente vai falar justamente ali sobre uma questão política, uma questão, digamos assim, social, baseado na filosofia utilitarista do Stuart Mill. Capítulo 25. Capítulo 25 vai falar ali da teoria da seleção natural do Charles Darwin, tá? O Darwin também foi um cientista ali que impactou a biologia. Há uma biologia antes do Darwin e uma biologia depois do Darwin, tá? Justamente por causa dessa teoria da seleção natural. E, obviamente, isso impacta a filosofia também, porque é a concepção de homem, é a concepção de humano, é a concepção de bicho, é a concepção de mundo. E a filosofia vai ter que trabalhar com essas questões também. Capítulo 26. Capítulo 26 vai trazer ali a filosofia do filósofo dinamarquês, o Kierkegaard. O Kierkegaard é um filósofo cristão que ele também ali vai ser, digamos, um rival do Hegel. Ele vai questionar, ele vai criticar a filosofia hegeliana. O Kierkegaard vai trabalhar ali mais numa perspectiva voltada para ética e uma perspectiva também teológica, digamos assim. Podemos nos questionar se o Kierkegaard não é mais teólogo do que filósofo. O Kierkegaard é também conhecido como um dos idealizadores ou pai do existencialismo, porque a questão da existência é uma coisa que vai aparecer bem forte na filosofia do Kierkegaard. Kierkegaard e Nietzsche são considerados os pais do existencialismo, que é uma filosofia que vai aparecer ali no período contemporâneo, ali, principalmente na França e na Alemanha. Capítulo 27. Capítulo 27 vamos falar do Karl Marx. O Karl Marx, ele é filósofo e sociólogo, mas a gente pode questionar até que ponto o Karl Marx é filósofo. Por quê? Porque na verdade o Karl Marx, ele segue ali, digamos assim, a senda, a linha, digamos assim, do Hegel, tá? Embora ele inverta o Hegel, o Marx ele vai trazer uma perspectiva materialista sobre o real. Mas Marx parece que numa determinada fase da vida dele, ali bem jovem, ele fica descontente com a filosofia e ele parte para outras questões, e alguns autores questionam se realmente Marx pode ser considerado um filósofo ou não. É certo que ele é um sociólogo, isso aí não se questiona, sociólogo, economista, etc. Mas filósofo é uma coisa ali que muitos autores questionam se Marx realmente é um filósofo, embora Marx traga uma outra concepção sobre o que é a sociedade, sobre o que é a realidade. Isso também, obviamente, faz parte da filosofia. Então vamos falar do Marx ali no capítulo 27. Capítulo 28, vamos falar sobre dois pensadores ali, voltados mais para a área, digamos assim, da psicologia, que é o Charles Sanders Peirce e o William James. Eles fazem parte de uma corrente ali americana conhecida como pragmatismo. O pragmatismo também é uma filosofia bem interessante, ali eles vão tratar da questão científica, da questão lógica, da questão do conhecimento também, tudo voltado, digamos assim, para o pensamento ali relacionado ao psicológico, ao social, etc. São dois filósofos ali bem interessantes. O Peirce também era um filósofo assim muito inteligente, diz que ele falava ali acho que mais de 10 idiomas, se não me engano, um filósofo bem interessante, bem legal. William James é um filósofo muito importante para educação também. Algumas das teorias educacionais ali são baseadas na filosofia do William James, como a gente vai trabalhar quando a gente falar desse capítulo 28. Capítulo 29. Capítulo 29, vamos falar do Nietzsche. Frederico Nietzsche, filósofo ali também amado e odiado, tá? Algumas pessoas detestam Nietzsche e outras pessoas amam, tá? Defendem o Nietzsche aí com unhas e dentes. Nietzsche é um discípulo ali do Schopenhauer, apesar de ter rompido com a filosofia do Schopenhauer ali. É um filósofo que vai trazer justamente um questionamento sobre os valores.
é considerado também um dos pais do existencialismo e ele vai trazer justamente essas questões ali relacionadas principalmente aos valores, né? O Nietzsche vai falar da transvaloração dos valores, ele vai questionar justamente essa questão aí de quais são os valores que norteiam a sociedade e quem cria esses valores, além de outras questões também. Nietzsche fala muito da arte, da música, ele também vai trazer algumas considerações ali sobre a ciência, principalmente ali no período da maturidade dele, tá? Capítulo 30, vamos falar do Freud, vamos falar da psicanálise freudiana. Então, o Freud ali, ele é, de certa forma, um discípulo também do Schopenhauer. Não um discípulo direto, obviamente, do Schopenhauer, mas ele bebe ali, digamos assim, de uma leitura schopenhaueriana, tá? O Freud, obviamente, tem uma formação médica e ele acaba desenvolvendo aquilo que a gente conhece como psicanálise. Psicanálise é uma outra coisa também que é amada e odiada. Alguns vão falar que a psicanálise faz milagres e outros vão falar que a psicanálise é uma farsa, uma grande mentira, uma grande enganação. Tá? Então isso aí é uma questão bem complicada, bem delicada que a gente vai discutir também. Mas o Freud ele não é um filósofo propriamente dito. Mas por que então falar do Freud? Pelo mesmo motivo que nós vamos falar do Darwin, porque há um mundo, há uma concepção da existência depois do Darwin e depois do Freud, tá? Então, digamos assim, tem autores ali que eles dão uma porrada na realidade e mudam a forma como a gente vê o mundo. O primeiro deles que faz essa modificação aí de como a gente vê o mundo é o Copérnico. O Copérnico, ele dá uma porrada ali na humanidade e fala: vocês não são o centro do universo. A Terra gira em torno do Sol. Vocês não são o centro de nada. Essa é a primeira porrada na humanidade que é dada ali pelo Copérnico. Depois vem o Darwin. O Darwin vai trazer o seguinte: não, vocês não são imagem e semelhança de Deus. Vocês, na verdade, são frutos aí de um processo evolucionista. Vocês surgiram de outras espécies. Vocês não são. O homem não é a coroa, digamos assim, da criação. O homem não é o ser supremo, o ser superior. O homem é um animal como qualquer outro, está sujeito ali à natureza como qualquer outro. Isso aí foi outra porrada na humanidade. E depois vem o Freud, que o Freud traz a seguinte perspectiva: você acha que você pensa? Você acha que você toma as suas decisões? Você não toma decisão nenhuma. Quem decide por você é o inconsciente e você não controla isso. Você decide quem você vai amar, você decide quem você vai odiar, você decide o que você é, você decide se você vai chorar, se você vai rir. Não, quem decide isso é o inconsciente e você não faz absolutamente nada, tá? Então é isso que o Freud traz ali, uma outra porrada no homem, tá? O homem não é o centro do universo, Copérnico vai trazer isso. O homem não é a coroa da criação, Darwin vai trazer isso, e o homem não pensa, o homem não toma decisão por si mesmo, é isso que Freud vai trazer. Capítulo 31 vai falar ali no filósofo da linguagem, que é o Bertrand Russell. Bertrand Russell, ele trabalhou justamente a questão da linguagem. O Russell ele é discípulo do Frege e mestre do Wittgenstein. Wittgenstein é o considerado o principal filósofo ali do século XX, o Wittgenstein e o Heidegger. O Russell ele vai trazer uma questão ali justamente que vai, de certa forma, se chamar ali a virada linguística, que ele vai mostrar que os grandes problemas da filosofia, na verdade, não passam de problemas de linguagem. Na verdade, o Frege já começa a trazer essas questões aí. O Russell, no final da vida dele, ele volta a sua perspectiva para a política e ele vai tratar de política. Tem uns discursos bem bonitos do Russell ali no YouTube, dê uma olhadinha ali, tá? Capítulo 32 vai falar do Alfred Ayer. O Ayer é um filósofo que segue a linha ali do Bertrand Russell, da filosofia da linguagem ou da filosofia analítica. O Ayer é um dos pais de uma corrente ali de pensamento que vai se chamar de positivismo lógico, ou também conhecido como Círculo de Viena, que são filósofos que vão abominar a metafísica e vão justamente trazer uma concepção ali científica sobre o real. Eles vão tentar mostrar que a filosofia e, de certa forma, ali, as coisas elas têm que se reduzir a uma linguagem fisicalista, uma linguagem da física. A física é a ciência. E se você quer uma descrição exata e fiel das coisas, você tem que reduzir essas coisas à física. O Weyer, digamos assim, ele é um dos autores que vai idealizar esse movimento aí filosófico, tá? Que é o Círculo de Viena. Capítulo 33 vai falar de três pensadores ali do existencialismo francês. O Sartre, a Simone de Beauvoir e o Albert Camus. O Sartre e a Simone de Beauvoir foram um casal. Embora eles não fossem casados, eles viviam uma relação aberta, onde eles podiam ter relações ali com qualquer outras pessoas.
Mas eles decidiram ali viver a vida deles juntos, tá? Mas eles tinham essa liberdade. Até a filosofia do Sartre é uma filosofia pautada na liberdade. A Beauvoir, ela é considerada assim uma das idealizadoras do movimento feminista e ela também, obviamente, está dentro ali do pensamento existencialista. Ela vai trazer justamente a questão: o que é ser mulher? Há uma essência do que é ser mulher? Não, não há uma essência do que é ser mulher. A mulher se constrói, a mulher se faz. E é isso que o Sartre vai trazer no existencialismo. Não existe uma essência do homem, mas o homem vai construir essa essência com o passar da sua existência. E o Albert Camus, ele é um filósofo existencialista que vai trazer justamente a questão do absurdo. A existência é regulada por uma coisa chamada absurdo. É o absurdo da existência. Ele escreve, de certa forma, ali, peças filosóficas ali muito boas também. Recomendo que vocês façam a leitura. Então, três filósofos ali existencialistas que a gente vai tratar sobre a questão da liberdade. Capítulo 34. 34 é o Wittgenstein. Wittgenstein é considerado um dos principais filósofos do século XX. É o Wittgenstein e o Heidegger. Wittgenstein e Heidegger estão naquela linha, eles estão numa linha oposta, digamos assim, deixado lá pela filosofia do Kant. O Wittgenstein, no primeiro momento, ele vai seguir ali a filosofia da linguagem, buscando justamente procurar mostrar uma relação entre a linguagem e o real. Aquilo que não pode ser dito, você deve se calar. E isso aí é muito parecido com o que o Kant vai trazer ali também. Aquilo que você não pode pensar, aquilo que não vem, não é fruto da experiência, aquilo que não pode ser reduzido à experiência, você também tem que tomar muito cuidado sobre a forma como você vai pensar, tá? O Wittgenstein ele está próximo aí desse pensamento do Kant. O Heidegger, por outro lado, também tá, porque ele está numa outra perspectiva ali que ele vai tratar sobre a questão justamente do ser, esse ser, digamos assim, inacessível à filosofia, tá? O Wittgenstein ele vai ter uma mudança de pensamento ali que ele vai justamente trazer uma outra filosofia pautada nos jogos de linguagem que vai influenciar também toda uma geração de filósofo. Por que o Wittgenstein é um dos principais autores do século XX? Wittgenstein escreve um livro. O nome do livro é Tractatus Lógico-Filosófico. Então ele tem uma concepção de mundo próximo ali, próximo, não é igual, obviamente, é próximo do Bertrand Russell, próximo ali do Círculo de Viena, onde ele justamente vai mostrar a relação entre linguagem e o real. Só que o Wittgenstein, ele fica desgostoso e depois escreve uma outra obra chamada Investigações Filosóficas, que ele vai criar uma outra forma de filosofia ali, muito mais próxima, digamos assim, de um pragmatismo, digamos assim. Obviamente não é um pragmatismo, mas é uma coisa assim próxima, tá? Que ele vai tratar ali dos jogos de linguagem, vai tratar de outras questões. Essas duas obras do Wittgenstein, a primeira influencia toda uma série de autores, principalmente ali nos Estados Unidos e na Inglaterra. Já a outra obra do Wittgenstein, a última obra do Wittgenstein, Investigações Filosóficas, vai influenciar outro grupo de autores. Então, são autores ali que vão se influenciar pelos dois pensamentos do Wittgenstein. Por isso que se fala que há um primeiro e um segundo Wittgenstein, porque ele influencia uma série de pensadores. Alguns se ligam à primeira obra dele, outros se ligam à segunda obra dele. Tá bem interessante, bem legal. Capítulo 35, vamos falar da Hannah Arendt. Hannah Arendt foi uma filósofa ali que ela tratou muito ali sobre a questão do nazismo, sobre a questão do totalitarismo, todos aqueles regimes totalitários. A Hannah Arendt, obviamente, ele estava bem no período da Segunda Guerra Mundial e ela era judia. Pense aquele contexto ali do nazismo e ela judia, tá? A Arendt, ela era discípula do Heidegger. O Heidegger era professor e mestre ali da Hannah Arendt e até cogita-se que os dois tenham tido ali uma relação amorosa, tá? Não sei até onde isso aí é real ou não, se eles tiveram ou não tiveram, mas foi uma grande decepção ali para os alunos do Heidegger, quando o Heidegger se tornou um nazista, porque a maioria dos alunos ali do Heidegger eram todos judeus. Agora imagine, você admira o seu professor e seu professor se torna um nazista, tá? Muito complicado isso aí também, é uma coisa assim que ficou marcado ali para a vida deles. E a Hannah Arendt a gente vai tratar nesse capítulo 35 justamente sobre essa questão também ali do totalitarismo ali, principalmente também a questão do mal. Capítulo 36, vamos falar um pouquinho ali sobre o Karl Popper e o Thomas Kuhn. O Popper e o Thomas Kuhn estão numa linha da filosofia, digamos assim, voltado mais para a epistemologia ou filosofia da ciência. Eles vão questionar justamente ali a relação entre a filosofia e o conhecimento científico. O Popper, ele vai tratar ali da física, vai tratar justamente ali das relações entre física
e filosofia. E ele vai colocar ali também uma coisa que vai se chamar critério de falseabilidade para tentar delimitar o que que é ciência ou não. O Popper é um dos grandes críticos da psicanálise, porque a psicanálise ela não passa no critério de falseabilidade, portanto ela não pode ser uma ciência. O comunismo, o marxismo também não passa no critério de falseabilidade, portanto no marxismo e o comunismo não podem ser ciências, tá? Muitos autores ali, principalmente autores russos, vão tentar trazer o marxismo como ciência e o Popper vai barrar isso, mostrar não, isso não pode ser ciência. Por quê? Porque não passa no critério de falseabilidade. Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. E o Thomas Kuhn vai trazer a ideia do paradigma. A ciência, de certa forma, o pensamento científico em geral, ele é motivado e movido por paradigmas, paradigmas ocultos que motivam todos os valores que guiam e norteiam o trabalho científico e o pensamento das pessoas. Também são filósofos ali, autores bem interessantes, próximos do nosso período. O Popper assim como Bertrand Russell, vai deixar, digamos assim, a ciência e no final da sua vida vai se dedicar também à política. O Popper é um inimigo do comunismo, um inimigo do nazismo e de todos esses regimes, digamos assim, totalitários, tá? Capítulo 37, vamos falar sobre duas filósofas, duas pensadoras, a Philippa Foot e a Judith Thomson. Philippa Foot, ela trabalha mais dentro de uma perspectiva voltada à ética. A Philippa Foot ela vai trazer digamos assim, uma valorização da ética aristotélica e ela também, de certa forma, vai flertar um pouquinho ali com o pensamento do Wittgenstein. Mas a Foot ela é muito conhecida por digamos assim, um problema que se tornou um meme agora, tá? Que é justamente o dilema do trem, ou o dilema do ônibus, digamos assim, que é aquele dilema, tá? Que você tem, por exemplo, um trem ali, e você tem 5 pessoas amarradas, digamos assim, no trilho do trem, tá? Mas você pode desviar o trem para ele seguir um outro caminho, só que nesse outro caminho tem uma pessoa amarrada, tá? Então, o dilema ético é o seguinte: eu devo desviar o caminho para o trem matar apenas uma pessoa ou devo deixar o trem seguir o seu curso e matar 5 pessoas? Eu devo sacrificar a vida de uma pessoa para salvar as 5 pessoas ou eu não devo interferir, não devo fazer nada, tá? Então esse é o dilema que foi ela que trouxe aí, e é muito famoso, isso aí virou meme, tem camiseta disso aí, tem tudo, tá? Procurem depois o dilema do trem, tá? O dilema do trolley também, tá? A Thompson, a Judy Thompson, ela pegou também esse dilema do trem aí, o dilema do ônibus, sei lá, né? E justamente vai trazer também essa questão ali. Ela faz uma série de desenvolvimentos ali sobre esse dilema, mostrando ali, se fosse ali de repente uma pessoa ali, das minorias, digamos assim, qual o impacto que teria isso na decisão do homem, etc e tal. A Thompson também, ela fala um pouco sobre questões éticas, um pouco não, na verdade bastante. O principal foco dela é ali voltado para a ética, e ela também vai trazer questões ali sobre o aborto. Uma filósofa bem interessante e bem legal. Capítulo 38. Capítulo 38 vai falar de um filósofo chamado de John Rawls. O John Rawls, ele é conhecido também por ter trazido ali, digamos, uma ideia chamada de véu da ignorância. E ele vai trazer de volta ali uma questão clássica, que é a questão do contrato social. E ele está numa perspectiva de filosofia política, onde ele vai tratar justamente da questão da justiça. Justiça que foi discutida lá pelos pré-socráticos, por Platão, e discutido ali por uma diversa série de autores. Ele vai trazer também essa questão, dentro da linha política. Capítulo 39. Capítulo 39 vai falar sobre a questão da filosofia da mente, ou a filosofia da computação. Vai trazer ali as ideias do Alan Turing. O Alan Turing tem até um filme famoso ali dele, né? Filme meio recente, acho que é o Jogo da Imitação. Acho que é o Jogo da Imitação, o filme dele, que vai mostrar ali como que ele conseguiu desvendar ali os códigos nazistas. O Turing está na época ali da Segunda Guerra Mundial também, trabalhava com computação e ele conseguiu ali criar uma máquina chamada Enigma, que desvendou ali os códigos que os nazistas enviavam ali, digamos assim. Ele conseguiu traduzir aqueles códigos, tá? Códigos secretos. O Turing ele era homossexual e ele acabou morrendo justamente por causa dessa questão, por causa do preconceito da discriminação. Mas ele é considerado um dos pais da computação. O John Searle, ele é o filósofo que trabalha justamente a questão da mente, da consciência, e ele também vai trazer questões ali próximas relacionadas a o que é a mente, tá? Existe uma mente, existe um cérebro, o que é? O que é essa mente aí? Que é uma discussão da filosofia contemporânea, da filosofia da mente. O título desse capítulo é Os computadores podem pensar?
que vai justamente nessa questão. O que é o pensamento? O que é a mente? Tá? O que é esse pensamento? Por que uma máquina não poderia pensar? Por que uma máquina pensa? E quais são os desenvolvimentos disso aí para o futuro? Tá? No capítulo 40, para encerrar essa obra, vamos falar ali do filósofo também da ética, que é o Peter Singer. Peter Singer é um dos primeiros filósofos a trazer uma ética voltada aos animais. O Singer, ele vai trazer justamente essa questão ali do porquê que nós devemos preservar a vida dos animais. Ele vai mostrar que os animais sofrem, os animais choram, e vai mostrar justamente que eles têm que ser valorizados dentro da história da filosofia, dentro da história do pensamento, dentro da política, dentro da ética. Antes do Singer, até onde eu saiba, não existia nenhum filósofo que defendeu ali, digamos assim, talvez esse direito dos animais. Eu sei que o Schopenhauer teria falado alguma coisa nesse sentido também, tá? Principalmente valorizando ali a vida dos animais, a vida dos bichinhos, a vida dos pets, tá? Mas é o Peter Singer que vai trazer justamente essa questão ali, vai trazer também uma questão ali do vegetarianismo, do veganismo, bem interessante. Então é isso, pessoal. Eu trouxe ali para vocês nessa aula de hoje uma introdução sobre o que a gente vai encontrar nessas aulas que eu vou fazer. Serão 40 aulas, cada um tratando desses autores aqui. Hoje eu fiz um resumão para vocês ali sobre o pensamento desses autores, mas a gente vai tratar mais profundamente quando falar sobre cada uma dessas aulas. Serão 40 aulas sobre todos esses autores que eu falei para vocês aí, e vocês vão conhecer melhor ali a história da filosofia, a história do pensamento. Como nós percebemos, essa obra do Warburton, ela trata de ética, ela trata de política, ela trata de metafísica, filosofia da ciência, religião, filosofia política, filosofia da mente, filosofia da linguagem. Isso aqui vai te dar uma compreensão ampla do que é a filosofia. Então vale a pena fazer a leitura dessa obra, leiam, compre essa obra, tá? E também assistam os vídeos, tá? Se gostarem, vão lá, dê like, compartilhem, tá? E principalmente também ali, podem deixar nos comentários as dúvidas de vocês, tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, nos vemos aí no próximo encontro.